teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Bem-vindas, Mariane, Sara, Mariluce, Márcio, Raíssa. Bem-vindos. Vamos esperar as pessoas chegarem para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. E enquanto as pessoas não chegam, você vai ouvindo aí o que é que Deus tem para dizer ao teu espírito. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nádia, bem-vinda, Lucas. Não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Luciana, Nádia, seja bem-vinda. Já já a gente vai começar nosso bate-papo de hoje. Eu tenho alguns direcionamentos para falar ao teu espírito nesta tarde. Vai ser muito rápido, tá? Nossa conversa de hoje. Mas que bom que você está aqui comigo nesta tarde. E eu tenho algo para comunicar ao seu coração. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Bem-vinda, Ju. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, Glória a Deus. Vamos começar, né? Glória a Deus. Os planos de Deus não podem ser impedidos, já dizia Jó. A gente precisa estar ancorada e ancorado nesta palavra. Jó disse, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E é esta palavra que você precisa, a partir de hoje, se ancorar. Se essa palavra, nesse momento, não faz sentido para você, busque algum versículo, algo da palavra de Deus que te sustente nesse momento que você está. O seu sustentáculo deve ser aquilo que sai da boca de Deus para a sua história e para a sua vida. Aquilo que o profeta, e eu quero chamar profeta assim, e sacerdote Jó, falou a respeito da finalização do seu processo foi: eu sei que tudo podes. Se o Senhor tudo pode, tudo está incluso também os processos que eu acabei de passar. O Senhor estava no controle no processo que eu acabei de passar, de vivenciar. Tudo o Senhor pode. E nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então isso também que você está vivendo é propósito de Deus. E não vai ser interrompido e não vai ser impedido até que você compreenda o que é que Deus quer te ensinar por intermédio disso que você está vivenciando. Por mais que seja tão doloroso. Por mais que você não compreenda o porquê isso chegou sobre a tua vida, sobre a sua história. Mas Deus está dizendo para você nesta tarde que está lhe preparando para algo tão grandioso que Ele vai fazer na tua vida, na tua história, a partir dessa situação. Vou ligar aqui minha luz, porque o sol já está indo, então vou ligar aqui minha luz, tá bom? Espera aí.
uma luz artificial. O que eu quero compartilhar com você hoje foi que o Espírito de Deus falou comigo desde a semana passada para poder fazer esse café afetivo. Fiz o meu café, mas não consegui trazer para cá, então trouxe uma água. Então, se você tá com seu café aí, você depois printa, tira foto, convida mais mulheres, mais homens também, tá certo? Embora este café, todos os cards que eu publico, fala a respeito da importância da mulher estar presente nesse café, mas não é somente os homens, ou as mulheres, mas os homens também estão convidados a participar deste café, tá certo? Principalmente hoje, que a palavra é de uma direção universal, não é somente de um cunho para a alma da mulher, mas é uma palavra diretiva para o coração de todo indivíduo que estiver aqui comigo neste café, tá certo? Então, o texto hoje que a gente vai ler vai ser em Êxodo capítulo 3, tá certo? Eu tenho alguns direcionamentos para falar com você nesta tarde. E eu vou começar a ler aqui. Livro de Moisés, Êxodo capítulo 3, diz assim: Por isso desci. 3, 8. Por isso desci a fim de livrá-lo na mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Versículo 9 do capítulo 3 de Êxodo. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. 2 direcionamentos eu tenho para falar com você aqui. A primeira coisa, Deus ele só pode operar a partir de uma reação minha em pedido de ajuda. Deus sempre ele vai manifestar o seu poder ou vai se revelar na minha história quando eu buscar esse pedido de ajuda, quando eu solicitar a intervenção dele. Nenhuma intervenção de Deus é possível se eu não pedi-la. E Deus, pronto, aumenta seu celular, porque aqui tá todo aumentado. Tá baixo aí para todo mundo tá me ouvindo bem? Fala aí. Meu volume tá todo... Eu preciso que vocês falem aí como é que tá a minha voz. Então vamos lá. Pronto, tô ouvindo bem. Então vamos lá. Quem tá ouvindo bem para poder continuar o raciocínio? Vamos lá. Então toda intervenção, pronto, tá baixo. Então aumenta seu volume, tá certo? Porque o meu tá todo aumentado aqui, todinho. Tá ótimo, melhorou, pronto. Tô ouvindo sim. Então, pra mim o som tá bom, pra mim tá bom. Então, as meninas que estão achando que tá baixo, aumenta o volume, tá bom? Porque a maioria aqui tá dizendo que tá ótimo. E tá todo aumentado aqui meu volume, tá bom? Então, aumenta aí, tô ouvindo bem, pronto. Então, vamos lá, tô ouvindo, pronto. Então, vamos lá. Toda intervenção de Deus parte de um pressuposto, parte diante da necessidade do homem pedir ajuda. E quando eu falo homem, estou falando em gênero humano. Deus nunca vai intervir se eu não solicitar a ajuda dele. O texto vai dizer que quando Deus ele levanta Moisés e explica a Moisés o que é que ele vai fazer por intermédio deste, Deus diz assim para Moisés: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. A palavra clamor significa fazer barulho. Então o povo, diante da opressão e da circunstância que eles estavam vivenciando, o povo fazia barulho, e esse barulho conseguiu atingir o coração de Deus. Esse barulho atingiu o coração de Deus ao ponto de Deus intervir naquilo que o povo estava solicitando para que ele intervisse. Então toda intervenção de Deus, anota aí, passa primeiro pela minha postura de solicitar a sua ajuda. Nenhuma intervenção de Deus pode ser possível se eu não pedir para que ele intervenha. Porque, primeiro, Deus nunca vai contra a vontade do homem. Para Deus lhe transformar, você precisa querer. Há sempre uma disposição do homem para que Deus opere. Há sempre uma disposição do homem para que Deus faça. Se o homem não se colocar na posição e na disposição para que Deus realize, ele não faz. Então, por que Deus está intervindo agora e quer intervir agora na história de Israel? Porque Israel clamou. Enquanto você tiver uma postura de paralisia diante dessa circunstância em que você se encontra,
As respostas que Deus reservou para a sua história ficarão lacradas, ficarão impedidas, porque Deus quer uma reação sua diante dessa circunstância que você está vivenciando. No contrato celestial funciona assim. A gente costuma ouvir muito uma frase e se tornou um clichê. Faça a tua parte e eu te ajudarei. E muita gente diz que a Bíblia diz sobre isso, mas a Bíblia não diz nada a respeito disso. Quando o Senhor vai se revelar ao sucessor de Moisés, ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, e eu farei você entrar nessa terra. Aí as pessoas começam a montar versículos e a agregar na Bíblia e diz que é a palavra de Deus e que não tem nada a ver isso aqui. Esforça-te, eu te ajudarei. Não. A Bíblia diz que Deus falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Porque o indivíduo que está pronto para conquistar, ele não só precisa se esforçar. No esforço que ele empreende para a conquista, ele precisa estar animado. A questão aqui não é somente uma força física para continuar lutando. A questão é o quando eu luto, eu tenho energia para continuar lutando e não parar enquanto eu estou lutando. Porque conquistar, eu empreendo muita energia física, psíquica, espiritual. Então, diante dessas energias que eu vou empreendendo no processo da conquista, eu preciso estar animada e animado. Por isso que o Senhor Deus diz para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu farei você passar juntamente com esse povo para a terra que eu vos tenho prometido. Não posso nem ficar bebendo muita água, senão vou ter que sair correndo aqui para fazer xixi. Vamos lá. Quem sabe do negócio já sabe como é que está acontecendo. Então vamos lá. Primeira coisa, como é que funciona o contrato do céu? Faça a sua parte, eu te ajudarei. Não funciona, não é bem assim. Mas o que é que Deus quer dizer? Você precisa se posicionar para que os céus reajam à sua posição. Você precisa, neste momento, reagir diante dessa circunstância em que você se encontra, para que o céu, em resposta à sua reação, julgue a sua causa. Julgue aquilo que você precisa que Deus intervenha. Que luz, pastora. Eu acredito que é a luz da palavra, né? Que você está falando isso. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui a luz artificial, gente. Porque meu sol já foi embora. E eu não tenho mais luz aqui. Vocês vão ter que ficar me olhando assim mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto. Aqui para mim tá melhor. Clareou aqui. Então, Deus intervém a partir da posição de Israel. Israel clama e Deus agora se revela. Se revela dizendo: olha, eu ouvi o clamor do povo de Israel. Eu ouvi o clamor do povo de Israel. Então esse clamor chegou até mim e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Duas coisas que Deus fala aqui para Moisés. É Deus que está falando com Moisés. O povo clamou, e a partir do relato do povo, do clamor, porque quando a gente clama, a gente está falando alguma coisa. Partindo do pressuposto de que clamor é fazer barulho, então o povo estava fazendo barulho em relação à situação que eles estavam vivendo. Dizendo: para que Deus? Não sei o que é que o povo estava falando, mas vamos inferir nessa noite aqui. Ó Senhor, para que situação eu estou vivendo? Olha que momento eu estou vivendo, de que forma, Senhor, olha aqui o que está acontecendo comigo. Então o povo começou a clamar e relatar o que estava vivenciando. Aí Deus diz para Moisés: ó, eu ouvi o clamor do povo e vejo duas funções de Deus em relação a outros deuses. Ele ouve e ele vê. Ele é vivo. Então ele está dizendo: eu escuto, mas eu também vejo o que está acontecendo. E eu vejo, não é porque ele é Deus, ele vê tudo. Mas Deus também vê porque o povo está falando o que está acontecendo. Eu acho que nesta tarde o Senhor quer lhe convocar a ser mais claro com Ele na oração. Eu acho que você precisa ser mais claro e mais claro aquilo que você quer que Deus intervenha na sua história. Você precisa, na verdade, relatar o que é que Deus e aonde você quer que Deus intervenha, como Ele intervenha. Embora Deus ele faz como quer e a gente não está colocando Deus em nossa caixinha de oração, nem tão pouco dizendo para Deus: Deus, eu quero que o Senhor faça.
nem eu quero que o Senhor faça dessa forma, embora Deus pode fazer, sim. Mas a gente precisa relatar o que está acontecendo para o Senhor. A gente precisa relatar o que está acontecendo. A gente precisa falar com clareza o que está acontecendo. E Deus vai construir os meios de intervenção diante daquilo que a gente está sofrendo. Jairo, quando ele se encontra com Jesus, o texto vai dizer, Marcos capítulo 5, Jairo se encontra com Jesus e Jairo diz assim para Jesus, Jesus, vem depressa porque minha filha está moribunda, está quase à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que ela sare e para que ela viva. Esta era a metodologia de Jairo para que Jesus operasse o milagre. O que Jairo queria? Qual era o modelo de intervenção que Jairo queria que Jesus operasse? Primeiro, ele contou a situação dele, minha filha está moribunda. Pronto, relatou a situação verídica. Quando ele relata a situação verídica, ele reconhece a realidade. Ele diz, está acontecendo a situação de morte na minha família. É isso que está acontecendo. É isso que está se operando. Eu não posso esconder a realidade porque, na verdade, é isso que está acontecendo. Então, minha filha está quase à morte. Só que quando ele relata a situação e a realidade que ele está vivendo e que ele está inserido no contexto familiar, ele diz assim, olha, eu quero que o Senhor coloque a mão sobre ela para que ela sare e para que ela viva. Jairo acreditava no poder das imposições de mãos. E ele estava ali pedindo a quem tinha o poder não só de orar, mas através da palavra, né, curar, não só da imposição de mão, mas a partir de uma palavra, mesmo distante, ele poderia curar. Só que Jairo solicita a presença de Jesus no seu ambiente familiar. Jairo não quer uma cura de longe. Jairo não quer somente que Deus opere, que Jesus opere uma cura de longe e vá embora. Não. Jairo quer Jesus na casa. Jairo é o protótipo, modelo de crente que não somente deseja a cura de Jesus sobre aquilo que está difícil na sua vida. Jairo também quer Jesus na casa. Jairo é o modelo de crente que não somente deseja aquilo que Jesus pode fazer, mas deseja o próprio Jesus. Porque Jairo pede para que Jesus vá para casa. Vem para minha casa, coloca a mão para que ela sare e para que ela viva. Jairo está dizendo, eu prefiro Jesus na minha casa, porque o que acontecer, qualquer coisa, eu sei que ele vai resolver porque ele está na minha casa. Aleluia, glória a Deus. Só que acontece aí? No meio do caminho, e eu amo esse texto, fui muito edificada na minha vida por esse texto já foi bênção na minha vida, e já foi sustentáculo em muitos momentos da minha história. E eu tô aqui, né, vivendo e sendo edificada a partir desse texto e o que ele fez na minha vida. Bem, Jesus vai para a casa de Jairo, você conhece a história, o desfecho dela. No meio do caminho, uma mulher de repente rouba a história de Jairo. Jairo chegou primeiro, mas uma mulher rouba a história de Jairo, e Jairo ali é trabalhado por Deus. Pronto, chegou na casa de Jairo, enfim, a menina não estava mais viva, estava morta. Qual era a metodologia que Jairo pediu a Jesus em oração? Disse, Pai, para que impõe as mãos sobre ela para que ela sare, para que ela viva. Quando Jesus chega lá, Jesus faz a metodologia de Jairo? Jesus faz da forma, intervém da forma que Jairo pede? Não. Porque Jesus sempre intervém da forma que ele deseja. O meu pedido vai ser ouvido. A minha oração pode ser respondida, mas a forma de Deus responder é da maneira dele, no tempo dele e da forma que ele deseja. Então Jairo, ao invés de colocar a mão sobre a menina, Jairo libera uma palavra e diz, Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Então o Senhor utiliza a metodologia de colocar a mão nesta menina para que ela sare e para que ela viva. Jesus lança uma palavra, porque Jesus está ensinando a Jairo, não é a forma espiritual, nem os dons espirituais que vai determinar somente a cura. Mas o poder da palavra liberada também gera não só cura, mas ressurreição. E a menina ressuscita, e a gente sabe o desfecho da história. Aí Jesus olha para Jairo e diz, dá de comer a menina. Sabe por quê? Porque o milagre quem opera é Jesus, mas quem faz a manutenção deste sou eu e você. Aí Deus restitui seu casamento e você não faz a parte que lhe cabe. Aí o Senhor lhe dá tanto um filho e você não consegue cuidar nem cumprir a missão que ele colocou na sua mão. Deus faz o milagre. Cabe você manter aquilo que ele realizou. Vamos lá. Israel estava clamando ao Senhor. O Senhor ouviu e o Senhor viu.
Mas a forma de operar e de realizar aquilo que Israel estava clamando era exclusivamente de Deus. A intervenção vinha exclusivamente de Deus. Não era de Israel. Eu posso pedir, mas o poder e a metodologia para intervir vem dele. É ele que decide. E como é que Deus decide? Escolhendo alguém. Todas as manifestações de intervenções de Deus na nossa história vai ser por intermédio de pessoas. Você que tem dificuldade com relacionamento interpessoal, eu te digo, Deus vai lhe curar por intermédio disso. Você que diz, não preciso de ninguém, para Deus intervir, Deus vai usar alguém para te ajudar. Enquanto Israel clamava lá nos Juízes, no livro de Juízes, para que Deus desse livramento a eles estavam oprimidos por nações estranhas, por nações os midianitas. E Israel clamava, e quanto mais Israel clamava, Deus enviava e levantava pessoas. Você que tem dificuldade de lidar com as pessoas, de conseguir ter um relacionamento interpessoal fluido, e se orgulha em dizer, não preciso de ninguém, Deus vai curar essa chaga hoje, para que você compreenda que todas as atuações e intervenções de Deus vêm por intermédio de pessoas. Quer ver uma pessoa maior que pôde operar uma intervenção poderosa? Cristo. Deus se encarnou em um homem para nos mostrar que todas as intervenções que ele opera na nossa vida é por intermédio de pessoas, porque gente precisa de gente. Então eu entendo que a intervenção de Deus começa a partir do clamor que Israel começa a fazer. Só que Deus começa a montar o plano de intervenção chamando Moisés. Deus começa a montar o plano de intervenção solicitando Moisés e explicando a ele o que é que está acontecendo. Aí o Senhor diz para ele no verso anterior a este que nós trabalhamos aqui agora. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos filhos, por causa dos seus exastores, conheço-lhe o sofrimento. Na verdade, a gente trabalhou o capítulo 9. O verso anterior, 7, não 8, na verdade o 8 e não 7, ele diz assim, por isso desci a fim de livrá-los. Quem é que livra Israel? É Deus. Por intermédio de qual instrumento humano? Moisés. Então Deus está dizendo, por isso eu desci para livrá-los. Quem é que vai livrar? É Deus. Deus vai operar o livramento. Por intermédio de quem? De um homem. De um homem que foi preparado. E a gente conhece a história de Moisés, a sua preparação. Um bebê que nasceu debaixo de um decreto de infanticídio. E foi preparado no próprio lugar que decretou a sua morte. E Deus começou a preparar este homem para manifestar a sua presença e a sua vontade no tempo oportuno. Então o Senhor se revelou para Moisés e disse, desci para livrá-los. Mas o livramento vai ser operado pela capacitação que Deus daria a esse instrumento humano. Quando Deus te chamar e te solicitar para realizar qualquer tipo de obra, ou qualquer tipo de atividade no seu reino, quando Deus te solicitar para servir alguém, para ser instrumento de cura na vida de alguém, pode ter certeza que esse levantar de Deus, através da sua vida, não ficará sem Ele dar habilidades, instrumentos e ferramentas para que você possa operar de forma eficaz naquilo que Ele te determinou fazer. Não existe ninguém capacitado para Deus. Deus capacita aquele que Ele chama, embora exista uma participação daquele que foi chamado. Qual? Aceitar o chamado e se permitir ser moldado a partir desse chamado. Porque a gente percebe toda a história de Moisés. A gente sabe que Moisés ele foi até forjado como líder. Ele foi trabalhado como líder na própria liderança. Então existem propósitos que Deus me levanta para cumprir, para fazer, para realizar. E que o próprio propósito será um instrumento de moldura de Deus na minha vida. Então se Deus me levantou, com esse levantar de Deus, de me levantar para fazer algo, não vem sem a capacidade e sem a habilidade. Embora você precisa compreender que antes de você ser chamado, Deus já olhou aquilo que você podia fazer. Deus olhou as suas habilidades. Deus viu como foi que você enfrentou aquele momento de crise. Deus sabe que pode contar com você. Deus conhece o seu limite.
Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe até onde você pode ir. Então, por isso que quando Ele te chama, Ele não te chama sem Ele dar as habilidades necessárias. Ele sabe que você tem uma habilidade individual, algo inato já. Ele utiliza isso aqui, potencializa e lhe envia. O que acontece aqui depois do texto? Nessa conversa aqui de chamado, de propósito, Deus está revelando a situação de Israel. Deus está revelando o que está acontecendo em Israel. Deus está revelando o propósito de Moisés em relação a essa situação que está acontecendo. Mas o que eu acho interessante, aí eu entro já para finalizar aquilo que eu quero falar com você e comunicar ao seu espírito nesta tarde. Moisés, diante daquilo que ouve de Deus, Moisés faz uma pergunta. E Moisés pergunta assim: eis que quando eu vier, versículo 13 de Êxodo capítulo 3, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome. O que eu vou lhe dizer? Deus disse a Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. Para além de questões profundas e teológicas diante desse termo de Deus que ele se apresenta a Moisés, eu quero de forma muito simplista, porém não superficial, lhe fazer entender que a questão em si é saber quem lhe chamou. É você saber o nome daquele que liberou essa chamada, esse propósito na sua história. A questão não é o que você vai fazer, a questão é quem te chamou. A questão não é a luta que você vai enfrentar porque você está desenvolvendo este trabalho, ou porque você desenvolveu este trabalho e você agora está sendo acusado ou acusado de algo que na verdade você não fez, você só obedeceu, você só serviu, você só se levantou para ajudar e obedecer aquilo que Deus está falando. A questão para que você continue firme nesse propósito que Deus tem para a sua história é você saber quem, não é o porquê. Por que Deus me chamou? Existem perguntas que precisam ser realizadas diante do nosso chamado. Existem perguntas que precisam sim ser realizadas, especialmente nos nossos momentos de crise. Mas existem perguntas que eu não vou obter respostas e eu preciso caminhar mesmo quando eu não obter uma resposta que eu desejo de Deus diante daquilo que Ele me mandou fazer e até hoje Ele não respondeu porque Ele só me escolheu. Ele só quis. Então a questão não é saber o porquê, a questão é quem. Se você tiver cônscia ou cônscio daquilo que Deus colocou na sua mão, a questão nunca vai ser porquê. A questão sempre vai ser quem. Se você tem a certeza do quem, os porquês serão respondidos ou não, porque você sabe quem te chamou. Às vezes nós caminharemos na nossa jornada de propósito sem saber bem mesmo o porquê. Mas se eu sei quem determinou para que eu estivesse nessa jornada, nessa caminhada, os porquês não me importam mais. Os porquês não são tão necessários quando eu sei quem. Porque quando eu sei quem me chamou, por isso que Moisés está preocupado em saber o nome de Deus. Eles vão me perguntar quem me enviou, eu preciso dar uma resposta. Porque é muito fácil dizer que eu tenho um propósito, que Deus me chamou, que eu tenho um ministério, mas a questão é quem? Quem foi que me enviou? Quem foi que disse que é para eu ir? Quem foi que disse que era para eu fazer isso? Qual o seu nome? Quem foi? Então a questão não é o porquê da minha chamada, mas quem me chamou para fazer o que eu estou realizando. Ou o que eu fui chamado para fazer. A pergunta não está, ou a palavra da tua boca não deve ser o porquê. Por quê? Mas a questão é, se você sabe quem lhe chamou, você consegue fluir naquilo que Deus colocou na sua mão. Por isso que Moisés estava preocupado, não porque ele chamou. Embora Moisés disse, eu não sei falar. Olha, eu tenho algumas debilidades natural da fragilidade humana. Porque quando somos convocados e chamados por Deus para realizar uma obra,
de espanto, uma obra grandiosa, colocamos a nossa fragilidade acima do poder de Deus. E o mais interessante que eu acho é que Deus usa a nossa fragilidade para mostrar o poder dele. Apóstolo Paulo diz: quando penso que sou fraco, aí sim sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, quando eu estou vulnerável, quando eu mostro e exponho as minhas debilidades, aí o poder de Deus se manifesta, me mostrando que eu posso um pouco mais, que eu posso orar mais, que eu posso mais uma milha, que eu posso caminhar mais um pouco, que eu posso perdoar mais, que eu posso continuar, que eu posso dar uma nova oportunidade para mim e para o outro, que eu posso investir mais, que eu posso seguir mais, que eu posso ir além. Então, quando eu sei que quem me chamou, quem é ele que me chamou, os porquês não importam. Pouco me importa os porquês. Pouco me importa se eu estou num lugar onde as pessoas não me valorizam. Pouco me importa se eu estou num lugar onde muitas vezes resistem àquilo que Deus me entregou. Pouco me importa se o que eu tenho falado tem atingido poucas pessoas, porque aquilo que eu tenho falado vai atingir as pessoas que Deus quer que atinjam. Ó, tem gente que está sendo atingido por aquilo que Deus colocou na sua mão, mas é tão orgulhoso que nunca diz que foi você que foi o instrumento para que ele ou ela mudasse e chegasse nesse estágio que ele está. Fique tranquilo. Fique tranquila. Deus vai começar a lhe dar estrutura para que você não queira perguntar o porquê. Por que eu voltei para este lugar? Como eu já disse, as perguntas não são exclusivas, eu não posso excluir as perguntas desse meu momento. Que eu pergunte, mas eu preciso compreender que muitas das minhas perguntas não serão respondidas nesse momento. Ou talvez nunca sejam. E eu preciso caminhar muitas vezes sem respostas. O que eu preciso compreender não é o porquê, mas é quem. Se você sabe quem me enviou, quem está falando de você, para você é lucro. Porque quem lhe enviou, lhe respalda e cuida da sua chamada. Deus está falando para uma pessoa aqui especificamente. Só está nessa live quem Deus permitiu e deseja que esteja. Muita gente para me ver, e Deus vai mostrando algumas coisas, mas estou bem, cuidada por Deus e protegida por Ele, guardada. Tudo está guardado pelos céus, pode ter certeza. Deus está falando para uma pessoa aqui, não pergunte mais por quê. Confia que eu lhe chamei. A questão não é por quê, a questão é quem. Por isso que Moisés diz, eu preciso de um nome. Eu preciso saber o seu nome para eu falar com ele. Sabe por quê? Porque eu tendo um nome, isso me respalda. Só que Deus vai começar a respaldar o ministério de Moisés. A partir de quê? A partir daquilo que ele já tinha na mão. Por isso que eu disse, Deus quando lhe chama, ele sempre utiliza as habilidades que você tinha. Só que ele potencializa. O que é que Moisés já tinha na mão, gente? Um cajado. Habilidade. Deus ele já utiliza aquilo que eu tenho nas mãos, mas ele mostra um poder além daquilo que eu tenho. Ou seja, ele potencializa, ele torna 2 vezes mais aquilo que eu já tenho para que seja usado no seu propósito. Moisés tinha um cajado. Aí quando Moisés vai se apresentar a Faraó, Moisés joga o cajado, vira uma cobra, Moisés pega de novo o cajado. O Senhor sempre pergunta a Moisés, o que é que você tem na mão? Moisés não chegou diante de Deus de mão vazia. Quando Deus chamou Moisés com 80 anos de idade, Moisés já pastoreava, Moisés já era casado, estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, ou Reuel, depende muito da sua tradução. E o que é mais interessante é que Deus não chama Moisés sem fazer nada. Moisés estava pastoreando ovelhas que não eram dele. Era um treino
para que Deus dissesse, você vai cuidar também de algo que não é seu. Tudo que Deus nos entrega, quem é proprietário exclusivo é Ele. O ministério não é meu, é dele. Por isso que eu não posso dizer que eu não vou mais pregar, que eu não vou mais fazer isso, porque eu sou instrumento e sou servo. A palavra servo significa doulos. É como se fosse um escravo na casa, um escravo doméstico. É um servo que pode ser voluntário. Eu decido. Mas eu estou mais nessa linha de escravidão, uma escravatura que eu tenho uma liberdade, mas não tenho vontade. A gente não pode trocar liberdade com libertinagem. Então hoje, na posição de chamada, eu não posso escolher se eu vou fazer algo. E tem gente aqui que é assim. Circunstâncias acontecem, não vou mais fazer isso, acabou. Deus tem culpa em que nisso aí? Eu não vou mais fazer isso, eu vou largar, eu não quero mais profetizar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais cantar, não vou mais dançar. O que é que Deus tem culpa nisso aí? Se você não for fiel nesse pouco que Deus te colocar, se você não for fiel nessa situação que Deus te colocou, nesse ambiente muito difícil, Ele está lhe preparando, se você não for fiel, Deus não vai desobstruir outros caminhos para que você viva coisas maiores. É necessário que você passe por isso. Para Deus desobstruir e cumprir a promessa que Ele lhe disse que iria fazer, é necessário que você compreenda que este momento na sua história, Ele está lhe preparando e vai lhe respaldar. Moisés precisava de um nome. Por isso que Moisés não disse, por que eu? Moisés disse, vem cá, quem é que eu vou dizer quem é que me chamou? Que nome eu vou dar? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Então a questão não é o porquê. Eu vou frisar isso toda hora para que você entenda. A questão não é porquê. A questão é quem. Se você tem noção e consciência de quem lhe chamou, prossiga. Deus vai respaldar a sua chamada. Deus vai respaldar aquilo que Ele tem na sua história e aquilo que Ele te chamou para fazer. Então esse é meu café afetivo. Acredito que você estava aí com seu cafezinho também, ou não. Mas foi essa palavra de Deus com direcionamentos profundos para o seu coração. Uma palavra simples, calma, mas uma palavra não tão superficial, mas uma profundidade onde você, quem entendeu, sabe o que é que Deus falou ao seu coração. Acredite. Deus está preparando um cenário para que você compreenda. Existe muita gente com dúvida. Deixa eu te falar, a questão não é a performance, não. Se eu souber quem me chamou, a performance pouco importa. Em um mundo de mídias sociais, a gente se preocupa muito com performance. Se eu fui chamada por Deus, a performance pouco importa, embora ela pode sim ter uma influência muito boa. Mas eu preciso compreender que se Deus me chamou, se Ele tem algo na minha vida, pouco importa os que falem, os que tentem prejudicar ou impedir, ou tentar me comprar diante daquilo que Deus tem para minha história. Vamos finalizar aqui com o versículo? Gente, toda quinta vai ser esse café afetivo, viu? Palavra rápida, sem muito barulho, sem muita agonia, tá bom? Vem quem desejar receber direcionamentos, tanto para as mulheres quanto para os homens, tá bom? Live toda quinta às 17 horas. Quando não tiver live, eu vou avisar nos meus stories, tá certo? Vamos lá. Eu quero encerrar esse momento aqui como aquilo que Deus disse para Moisés. Versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão,
o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serem lembrados de geração em geração. O povo sabia, o povo conhecia a história. A história naquela época era passada de forma oral. Então o povo tinha um conhecimento, quem era o Deus de Abraão. Deus vai requerer ao passado, dizer assim, ó, eu já fui conhecido de seus pais. O ícone de Deus, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés tinha um nome. Se ele tinha um nome, ele sabia quem enviou ele. Então ele está respaldado a partir de um nome. Você tem respaldo, porque se você tem consciência de quem te chamou, se perguntar, o que você está fazendo aqui? Deus me enviou. Por que você está me falando isso? Porque Deus mandou. Agora, nunca fale aquilo que Deus não lhe mandou falar. Tenha consciência de que aquilo que você está fazendo é direcionado pelo Espírito. É Deus que ele está lhe conduzindo a fazer. Porque Deus levanta e conduz instrumentos humanos para a realização da sua obra. Moisés estava respaldado porque Moisés já sabia quem estava enviando ele. Então a questão nunca é por quê. A questão é quem. Tira hoje essa dúvida do seu coração, porque quem tem fé não tem espaço para dúvida. A fé, ela rejeita a dúvida, não pode habitar num espaço, em um espaço, a fé e a dúvida. O que é fé? De uma forma simplista, pastor, o que é fé? Pronto. Parafraseando o que o autor de Hebreus diz, que fé é a certeza, né, das coisas que não se vê. O que é fé? Ausência de dúvida. Se fé é a certeza, se eu tenho tanta certeza, por que eu duvido? Então, o que é fé? É ausência de dúvida. Então, se eu sei quem me chamou, eu tenho fé para responder o nome dele. Eu tenho fé para poder falar o que ele mandou fazer ou falar. Eu tenho fé, que é a certeza das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se esperam. Então, a certeza, a fé é a certeza, que é a ausência de dúvida. Então, se eu tenho fé, não há espaço no meu coração para duvidar. Eu reconheço que minhas circunstâncias não estão agradáveis. Eu reconheço que a porta está fechada. Eu reconheço e compreendo a minha realidade. Mas se eu tenho fé, eu digo, vai mudar. Deus vai fazer. Deus vai operar. Tá assim hoje. Mas aquele que me prometeu mudar circunstâncias vai fazer. Você precisa aprender a partir de hoje a declarar uma palavra profética. E não é palavra movida a partir de uma criação mental. Não, é essa palavra aqui. É essa aqui. Você precisa pegar essa palavra aqui e profeticamente estar liberando sobre a sua história. Sobre a tua vida. Sobre o teu coração, sobre a sua mente. Aquilo que Deus falou tem mais poder sobre a tua vida do que aquilo que o homem disse a teu respeito. Só que você potencializa tanto a fala do homem, enquanto eu estou falando homem, estou falando gênero humano, você potencializa tanto a fala do homem que esquece aquilo que Deus lhe disse. Você potencializa tanto as investidas do diabo que esquece que Deus é maior e manda no diabo. Você só vai fluir nessa caminhada se você compreender quem lhe chamou e dizer confiantemente, eu estou com dor, mas eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. Eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. Eu tenho um compromisso com aquele que liberou a sua chamada. Que me deu. Alguém diz que é autoexistente, que se revela assim. Ninguém fez Deus. Quem criou Deus? Nem a eternidade manda nele, porque ele é pai. Imagine, Deus sai do Cronos, Deus sai da eternidade para falar... Não, Deus sai do Cronos, não, perdão. Deus sai do Kairos, da eternidade, para falar com o homem no Cronos. Que Deus poderoso sai de lá, da eternidade, que ele é pai. E a eternidade não tem tempo. Não tem passado, presente e futuro, só no Cronos, o nosso tempo. Deus sai da eternidade para falar com o homem, com Adão, no tempo dele. É Deus sempre se revelando, se mostrando, desejando estar como homem. Se você confiar nesta palavra e compreender quem de fato lhe chamou, os porquês não serão mais impeditivos para que você flua naquilo que Deus colocou nas suas mãos para que você realize. Esse ministério que ele colocou na tua mão, esta palavra que ele lhe deu, o ministério pode ser árduo, mas se você souber quem te chamou, os porquês
os questionamentos em torno do seu ministério, os questionamentos em relação àquilo que Deus colocou nos teus lábios para poder falar, os questionamentos que estão fazendo em relação, por que agora? Por que ela? Por que ele? Você dá mais potência àquilo que o outro fala do que aquilo que Deus já fez na tua vida e aquilo que Deus está operando na sua vida e através de você. Dá crédito mais a Deus. Dá crédito àquilo que Ele falou no teu espírito. Para de potencializar aquilo que o inimigo já falou. Ah, por que estão fazendo oração contrária? Por que estão dizendo isso? Sim, quem é maior? Deus ou oração contrária? Porque quem é maior? Aquele que Ele chamou? Aquele que Ele deu um ministério? Aquele que disse vai? Aquele que disse vai? Ou aquele que está dizendo para você, Deus não falou com você? Aquele que está tentando te descredibilizar. Tem alguém que falou aqui, Luciana, Moisés apenas falava e fazia o que Deus mandava. E Deus assumia o que saía da boca de Moisés porque era de Deus e não de Moisés. Sempre. Sempre Deus vai respaldar aquilo que ele designou para que acontecesse. Quando Deus chama alguém, esse alguém nunca fica sem respaldo. Aconteceu também com Samuel. Todas as palavras de Samuel, nenhuma caiu por terra. Por isso que todo Israel percebeu que aquele era um profeta do Senhor. Então Deus sempre respalda aquele que Ele chama. Talvez você está humilhada aí. Talvez você está humilhado. Pastora, ainda não veio meu respaldo. Calma. Seu respaldo está vindo de uma forma que você nem está entendendo. Seu respaldo e aquilo que Deus está fazendo está vindo de uma forma que você não está compreendendo, mas o respaldo já está vindo aí. Fique tranquila, porque Deus sempre respalda aquele que Ele chama, tá certo? Até próxima quinta, vai convidando pessoas, sempre eu vou estar falando aqui uma palavra, alguns direcionamentos. Essa semana, todas as quintas, agora serão direcionamentos, tá bom? Se você quiser tomar um café comigo, eu fiz o café, gente, mas esqueci de colocar o café aqui para tomar, né? Então coloquei água. Então, na próxima quinta, traga seu cafezinho, printa, tira foto, marca, bota a frase que mais lhe marcou. Vamos evangelizar esse povo, vamos ajudar esse povo. Pastora, a senhora grava o café afetivo? Não, é só para quem recebe, é só para que fique fresco, tá certo? Até me pedem para gravar, vou pensar a possibilidade de estar gravando a vida o quê, gente? Eu vou ler no comentário de vocês e vou me perdendo. A possibilidade de estar gravando esses café afetivo, tá bom? Deixa eu falar com vocês aqui. Próxima quinta-feira eu espero vocês. Vai divulgando. Pastora, vai fazer card? Não, porque você já sabe que às quintas-feiras, 17 horas, nós temos esse encontro aqui marcado, tá bom? Só para finalizar, para a gente ter o nosso tempo terminado, eu vou continuar com o louvor que eu coloquei. A Ana Paula está dizendo que quem tem fé não há dúvida, fé é a certeza, é a ausência de dúvida, com fé vai mudar, meio café, pronto, que bom. As mulheres gostam de uma palavra só para ela, mas não, mulheres, homens também precisam ser fortalecidos. Quem sabe na próxima semana eu tenho uma palavra para vocês. Deixa eu falar algo aqui com vocês, talvez no mês de novembro, vai depender muito de algumas coisas que vão se operar em relação às minhas agendas externas. Eu estou pensando em fazer um workshop aqui, gratuito para as mulheres. Os homens, relaxem que vai chegar o dia de vocês. Então, novembro, eu estou pensando em fazer um workshop para a alma feminina, tá bom? Completamente gratuito, tá certo? E a gente vai discutir algumas coisas interessantes. Estou estudando a possibilidade para que eu não fique com muita atividade, tá certo? Então, novembro, eu estou vendo a possibilidade de eu fazer um workshop 3 quintas-feiras, tá certo? Só que esse workshop vai ter que ser com inscrição. Pastor, é gratuito? Sim, mas vai ter que ser com inscrição, tá certo? Workshop da alma feminina. Você vai mergulhar em algumas coisas aí profundas comigo da alma feminina. Você vai se inscrever. Vai ser live? Não, vai ser por intermédio de um aplicativo. Por isso que tem que ter inscrição, tá certo? E a tenda de Sara? A inscrição já terminou, tá certo? 8ª turma da tenda de Sara online. Vou pegar uma turma maravilhosa, como foi também a outra. Turma da tenda de Sara, 8ª turma online. Começa dia 19 de outubro, tá certo? 19 de outubro, as inscrições já encerraram. Só guardei uma inscrição hoje para uma pessoa que me pediu muito. Então, a tenda de Sara tá uma benção. Você que não participou
Pastora, quando é que vai ter mais outra tenda de Sara? Aí eu não sei, gente. Talvez no final de novembro. As pessoas que não conseguiram, I'm sorry. Eu sinto muito. Porque não tem mais como eu ficar nessa jornada como eu estava fazendo. E não tem como eu botar logo a nona tenda de Sara já para novembro. Aí é muita coisa, porque o material é muito denso, a imersão é muito profunda. As mulheres que estão aqui, que vão participar da tenda de Sara segunda-feira, já se preparem internamente, né? E venham completamente disponíveis, né? Eu queria, mas as inscrições estavam aí há muito tempo, ó, rolando nos stories, rolando aí, já acabou, gente. Deixa pra nona turma, tá certo? Se você não curtiu ainda a tenda de Sara, você vai ter oportunidade de ir lá, @ tenda de Sara, em um novo formato, gente. Tá show de bola. As mulheres que participaram estão impactadas. Se essa tenda de Sara é com mentoria, então dia 19 de outubro, nova tenda de Sara, tá bom? E possivelmente, para consolar as pessoas que não conseguiram se inscrever, vou ver se eu faço um workshop, tá bom? Aí a gente vai por um aplicativo, você vai se inscrever, tá certo? E por um aplicativo, aí vai ser três quintas-feiras, eu vou ver o dia, para você sentir um gostinho, ó, do que é a tenda de Sara, porque ainda não vai ser a tenda de Sara, a gente só vai por algumas jornadas da alma feminina, tá certo? Você que tá aqui, que não recebeu minha carta às solteiras, faz o pedido pelo direct que eu envio, peço a pessoa que tá fazendo os envios da carta para colocar no seu e-mail, tá bom? As mulheres que receberam carta de uma mulher para outras mulheres são mulheres casadas, que têm filhos já, que vivem uma jornada dupla, trabalho, ministério. Então, carta de uma mulher para outras mulheres, tá bom? Tá disponível também. Cartas solteiras também já tá disponível. Estou devendo a cartas divorciadas, tá bom, gente? Vou sentar para elaborar esta carta, porque você produzir um conhecimento demanda tempo, você estuda, você pesquisa, você planeja, e mais do que planejar e estudar, você precisa estar inspirada. Então ainda não surgiu a inspiração, estou num momento de muita adrenalina interna ainda, então não surgiu ainda a inspiração, mas eu não esqueci de vocês não, tá bom? As divorciadas, as viúvas e pra frente para as mamães solteiras, tá bom? Então para cada aquilo que Deus me direcionar, eu vou estar escrevendo uma carta. Então, se você que é solteira, não recebeu sua carta ainda, solicite pelo direct que eu mando. E você que é mulher, nesses termos que eu falei, né, casada, tem filhos, mas você tem filhos e quer também receber essa carta, pastora, tô divorciada, mas quer receber essa carta de uma mulher para outras mulheres, claro que eu vou enviar para você. É bom que você já sente aí o que é que vem por aí, tá bom? Então, você pede aí no direct que eu mando a pessoa que está... Pronto, Júlio tá dizendo, estou esperando para a divorciada, vai chegar, viu? Eu tenho algumas coisas muito importantes para falar para essas mulheres, né, que não estão esquecidas. Por mim, pelo menos, não estão esquecidas. Nem as viúvas também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, lhe fortaleça, guarde essa palavra no seu coração. E próxima quinta estaremos juntas, se Deus quiser. Este filtro, gente, a gente bota um filtro para potencializar nossa beleza, que ninguém é de ferro, tá bom? Beijo no coração. Deus te abençoe e Deus te fortaleça. Lembre-se, não é o porquê, mas é quem. Sabendo o porquê, você vai longe. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Beijo. Printa, compartilha, chama todo mundo para que todo mundo seja abençoado assim como você foi também. Até a próxima quinta.